Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E aqui eu vou deixar mais um vídeo para vocês e contar para vocês a experiência que o Senhor me deu hoje, um sonho profético, hoje por volta das 3 horas da manhã. Tem vários outros vídeos que eu preciso fazer, mas aqui tá corrido aqui, tá? Tá um pouco difícil. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá aqui. Eu vou ler Isaías 24, que tem tudo a ver com o sonho profético que o Senhor me deu, tá? Vamos lá. Vede, o Senhor esvazia a terra e a dessola. Ele transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Totalmente se esvaziará a terra e será completamente saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra: a terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam e se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Seca-se o vinho e enfraquece-se a vide. Suspiram todos os alegres de coração. Cessou a exultação dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de satisfação, descansou a alegria da harpa, já não bebe vinho com canções, a bebida forte e amarga para os que bebem. Desolada está a cidade arruinada, todas as casas estão fechadas, há lastimosos clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, foi-se a alegria da terra. Na cidade só resta a desolação, e a porta está reduzida à ruína. Assim será na terra entre as nações, como quando a oliveira é sacudida, ou como quando se deixam os restos das uvas depois de acabada a colheita. Estes levantam a voz e cantam com alegria, por causa da majestade do Senhor, clamam desde o mar. Portanto, glorificai ao Senhor no Oriente, nas ilhas do mar, exaltai o nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu disse: define, ai de mim. Os traidores tratam traiçoeiramente, os traidores tratam traiçoeiramente. O temor, a cova, o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá. As janelas do alto se abrirão, tremem os fundamentos da terra. A terra é quebrantada, a terra é fendida, a terra é totalmente abalada. A terra vacila como um bêbado cambaleando, oscila como uma choça ao vento. Tão pesada é a culpa da sua rebelião que ela cai e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no alto as potestades nos céus, e embaixo os reis da terra serão amontoados como preso numa masmorra, serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus líderes gloriosamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. A ti a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio sobre tudo e todas as coisas. Eu também vou ler isso aqui porque tem a ver também com o que eu vou contar para você. Lembra da tentação de Jesus, que o diabo, o tentador chegou a ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daí então o diabo levou Jesus na cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu já falei para vocês que aqui Jesus estava dizendo: Senhor teu Deus, eu sou o teu Deus. E dizendo, Jesus estava dizendo para Satanás: eu sou o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Tá vendo? Todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Jesus já tinha dito para ele: tu tem que me adorar, tu é criatura minha, fui eu que te fiz. Entendeu? Apesar dele ter pecado, né, lá no céu, porque ele queria ser maior que Deus, né? Então, eu li essas duas palavras para vocês entenderem a visão que o Senhor me deu, o sonho profético, na verdade, que o Senhor me deu. Bom, irmãos, era por volta de 3 horas da manhã, ainda não dormi até agora, porque não tive mais sono, né, depois desse sonho profético que o Senhor me deu. Eu sonhei o seguinte: eu tinha orado, eu tinha terminado de orar, eu estava sentada na cama, assim, um pouco, e aí, assim, meio que quase deitada e sentada. E aí, o Senhor, eu cochilei um pouquinho, o Senhor me deu esse sonho. Eu estava dentro de uma casa, era a minha casa, só que as casas, estava todo mundo botando grade nas suas casas, nas suas portas, nas suas janelas, porque não tinha condição de viver mais sem grade, porque estava havendo muitos saques, os ladrões estavam andando em tudo quanto é casa, né, e roubando tudo que desse para roubar, eles roubavam. E aí eu perguntava à minha irmã: tu fechou a porta? Ela dizia assim: sim, eu fechei a porta. Então, depois aí eu olhava da grade, né? Eu olhava para a rua e eu via duas conhecidas, né? A Fernanda Montenegro e a mãe dela. Não, a Fernanda Montenegro é a mãe e a Fernanda Torres é a filha. Eu vi as duas. Só que as duas eram uma só assim, tava ligada, muito ligada, pois mãe e filha. Só que a mais nova, né, que é a Fernanda Torres, ela tava, tipo, conversando com pessoas, fazendo com que as pessoas assistissem filmes, algo que era ruim, coisa de pornografia, coisa de prostituição, que não agrada a Deus, entende? E aí eu olhava assim e para ela e pensava assim comigo: meu Deus, será que elas não sabem que isso aí, se elas continuarem fazendo isso, elas vão pro inferno? Então, quando eu pensava isso, dizia assim para ela, para mim mesmo, né, assim: se elas continuarem fazendo isso, elas vão parar no inferno? Será que elas não sabem que elas vão pro inferno se elas continuarem fazendo isso? E aí, uma voz falava dentro de mim: elas já vão pro inferno, as duas vão pro inferno, as duas. Bom, sinto muito, foi isso mesmo que Deus falou, tá? Então daí, depois ela saía daquele lugar lá, a mais nova, né, a Fernanda Torres, saía, e quando ela saía, ela estava fazendo isso por causa desse prêmio que ela tinha ganhado aqui em New York. Não sei se foi na Califórnia, Las Vegas, ou whatever, lá de Hollywood, que ela ganhou esse prêmio aí. Então, por causa disso, ela ia estar fazendo essas coisas aí, né, na área da prostituição. E aí ela saía daquela área ali e depois eu vi ela andando de bicicleta, numa bicicleta caindo uns pedaços. Eu falei: meu Deus do céu, a mulher ganhou tanto dinheiro, tanta fama e agora tá andando desse jeito, né? Sem nada, ela tinha perdido tudo. Tudo ela tinha perdido. A Fernanda Torres tinha perdido tudo. E aí eu olhava assim, eu via, tipo como se ela estivesse andando numa praça, sabe, de bicicleta. Magra, seca, só pele e osso. E aí depois eu olhava assim pro lado da esquerda e eu vi um amigo. Esse amigo, ele é casado com uma alemã, né? Ele morou aqui nessa casa aqui também. E eu dizia assim: você tá sabendo o que tá acontecendo lá na Alemanha? E ele dizia assim: sim, pois começou lá.
Então, o que ele queria dizer para mim é que começou lá o racionamento de comida lá na Alemanha. Ou seja, as pessoas não tinham mais supermercado, então as pessoas iam nas lojinhas pequenas, só tinha uma janela, né? Como lá na África, só você vai numa lojinha, aí tem aquela gradezona de ferro, aí você escolhe alguma coisa, o cara te dá e você paga e leva, entendeu? Então, aí eles traziam isso aqui para América. A América não ia ter mais supermercado, não tinha mais supermercado para vender nada, não tinha. Você só tinha essas lojinhas assim, tipo, de garagem, entendeu? Eles pegavam uma garagemzinha, faziam uma janela, uma porta e vendia alguma coisa, alguns alimentos. Vendia ovos, vendia carne de frango, né? E vendia carne de vaca também, alguma, era pouca, né? Não era muito não, era pouquinha. Então eu escolhia umas pernas de frango, né? Umas coxas de frango, e eu queria escolher 10 pernas, how do you say, legs, aqui chama perna de frango, legs, coxa de frango. Eu queria pegar 10, mas eu não conseguia pegar as 10, só conseguia pegar 9, porque não tinha mais para completar. Aí eu ia ter que, tipo assim, aí eu olhava para carne de vaca, aí eu disse assim, mas eu não como carne de vaca, eu não quero. Aí eu via que o sistema de vendas de comida era assim, não tinha mais supermercado, a gente não conseguia mais, não tinha mais supermercado, você não tinha mais a liberdade como a gente tem hoje, de entrar num hipermercado, como tem no Brasil, você entra num hipermercado, compra tudo que você quiser e traz para sua casa. Não tem mais isso, só tem aquelas lojinhas de conveniência que a gente chama grocery, lojinha pequena, muito pequenininha, né? E de bairro, aquelas lojinhas bem pequenininha mesmo, de bairro, que vende qualquer coisinha, mas ainda tinha grade, zona assim de ferro na frente, e você só metia a mão lá para pegar alguma coisa que o cara te dava, né? Que você pedia, eu quero aquilo, você pagava e ele te dava. Foi isso que o Senhor me mostrou hoje pela manhã. Agora, a principal visão, né? Sonho profético que o Senhor me deu como eu já falei em vários vídeos para vocês, eu vi Jesus aqui com o olho aberto, eu tava aqui na minha sala, e eu vi Jesus montado no cavalo branco e descendo na terra, ele com a espada na mão, e ele dizia, eu tô trazendo a espada na terra. Então, mas nesse sonho, eu tava na terra e Jesus me tirava, não sei se era Jesus, era um anjo, ele me tirava da terra, então eu saía para fora da terra. Quando eu saía para fora da terra, a terra era mais ou menos desse tamanho, assim, ó. E aí eu via, Jesus dizia assim que tava descendo na terra. Ele disse que estava descendo na terra para trazer desolação. Ele disse assim, eu tô descendo na terra e trazendo desolação. E aí mas ele era muito grande, ele não cabia dentro da terra, entendeu? Do globo terrestre, ele não cabia. E eu tava do lado de fora também. Quando eu olhava para as nuvens, eu via o diabo, eu via mais 3 potestades com eles, eram 4. Era o diabo, uma potestade era escura igual o diabo, mas não tão escura, mas o diabo era diferente, que ele tinha um chifre. E tinha mais 2 que era cinza. E aí, Jesus, eu via, quando eu olhava para a terra ela fazia assim, ó, ciclo, ó. Ela ficava cambaleando, igual eu li aqui em Isaías 24, ela ficava assim, ó. Cambaleando, ela ficava cambaleando. Aí Jesus pegava ela nas mãos assim, ia lá onde estava o diabo e as 3 potestades. E aí, quando ele chegava perto lá, Jesus falava assim para os 4, disse assim, olhem para a terra, olha para os reinos da terra. Ou seja, eu tô no comando de todos os reinos da terra. Olha para a terra. Aí eles olhavam tudo caladinho, eles nem abriam a boca. Nem o diabo abria a boca, nem as potestades que estavam lá com ele, eram o diabo e mais 3 potestades. Eles nem abriam a boca, eles só olhavam assim para a terra. Aí Jesus dizia assim, olha para os reinos da terra. Porque o diabo não falou para Jesus que se Jesus prostrasse e adorasse ele, entendeu? Ele daria os reinos da terra. Só que ele é um mentiroso.
Porque Jesus estava dizendo ali para ele, olha ali os reinos da terra, tu não disse que queria me dar os reinos da terra? Olha aqui, todos eles estão na minha mão. Todos eles estão na minha mão, entendeu? Aí eles ficavam assim, olhando, aí Jesus dizia bem assim para eles, mas isso é para servir de testemunho. Isso é para servir de testemunho, ou seja, Jesus estava dizendo, tu não disse para mim, quando eu estava lá na terra, né, que aqui estava assim, ó, e o diabo levou novamente no monte alto e prostrou-lhe, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e adorares-me. Então Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito ao Senhor, o teu Deus, e Jesus está dizendo, o teu Deus, eu sou o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Então, naquele momento que eu vi Jesus, nesse sonho profético, Jesus pegava a terra, era desse tamanho, né, e levava lá onde estava o diabo, ele estava nas nuvens, no primeiro céu, tá, nessas nuvens aqui baixas. Só que eu tava bem mais... bom, ele tava nas nuvens, eu não sei qual era das nuvens, eu sei que ele tava nas nuvens e eu tava fora da terra, e a terra era desse tamanho pra mim. Aí Jesus pegava a terra assim na mão, que ela tava cambaleando pra todo lado assim, ó. Aí Jesus pegava ela na mão, a terra, e ia lá onde o diabo... e mostrava para ele, olha aí os reinos da terra, tipo assim, eu comando todos eles, estão todos alinhados, é eu que mando em todos. Aí o diabo não falava nada não, ele só ficava olhando assim, tudo caladinho, ó, morrendo de medo de Jesus, morrendo de medo, irmão, morrendo de medo. Aí Jesus disse assim, mas isto é para servir de testemunho. Aí eu despertei. Outra coisa que eu lembro, que eu vi a terra redonda, e eu via a América do Norte e a América do Sul. Esses dois continentes eu via no globo terrestre, quando ele pegava a terra com a mão, que ele ia levar lá pro diabo, assim, para ele ver os reinos da terra, que ele olhasse para dentro da terra, que Jesus estava no comando de todos os reinos da terra, entendeu? Quando Jesus pegou assim a terra, eu vi a América do Norte e a América do Sul. Entendeu? Os dois continentes eu vi. Então, eu tô deixando essa palavra para vocês, tem tudo a ver, e o Senhor falou, como eu te falei, que Jesus está descendo para fazer a terra desolação, e o tempo do Senhor tá curto, irmãos, o Senhor está voltando, não é brincadeira que a gente fala, você vê que muitos dos profetas estão falando, Jesus está voltando, Jesus está falando na boca de criança, na boca de adulto, de idoso, de todas as idades, irmãos, crente, não crente, homens e mulheres de Deus, de oração, aqueles que não também, Deus também está falando, porque Deus está falando na terra, porque Deus falou que no final dos tempos Ele ia dar sonhos e visões para todos os moradores, muitos dos moradores da terra, na verdade, entende? Então, chega ao Senhor, ele tá vindo o juízo do Senhor, e lá que você vê, quando eu li aqui, né, Isaías 24, lá fala que o Senhor vai destruir a terra, vai destruir por completo, irmão, não vai ficar nada, isso aqui não é segredo para ninguém, né, a terra está desolada, por causa dos moradores da terra, por causa do pecado, a terra anda cambaleando. Lembra que eu vi ela cambaleando? Ela fazia assim, ó. Ela saía do lugar, ela fazia assim, aí ela fazia assim, aí ela fazia assim. E eu vi o rastro dela assim, ó. Assim e assim. Aí Jesus, quando ela dava assim uns 3 ou 4 rodadas assim, cambaleando, como bêbado mesmo, como bêbado, igual tá escrito na palavra. Aí Jesus ia lá perto dela e pegava ela assim com as mãos. Quando pegava assim com as mãos, aí o diabo tava nas nuvens, com 3 potestades. Aí o diabo tava lá com o chifrão, tá? Aí Jesus chegava e mostrava a terra e dizia assim, olha os reinos da terra. Aí o diabo só ficava olhando, caladinho, morrendo de medo.
morrendo de medo. Aí ele olhava, aí Jesus pegava e dizia bem assim, que é para servir de testemunho. De testemunho. Então, tudo que a gente faz aqui na terra, irmão, serve como testemunho, para testificar. Porque o Senhor não faz nada sem que tudo não é um testemunho. Que é do Gênesis ao Apocalipse, aqui fala do Senhor e ele testemunhando, testificando ele e a vinda dele. Entendeu? Então, irmãos, o Senhor, ele já mostrou-me a nova Jerusalém, como eu já falei para vocês, adornada de ouro, irmão, é ouro fino, fino, é muito linda. Eu andei umas 4 quadras, 5, só que eu entrei como que eu cheguei numa praça, mas depois o Senhor apagou da minha memória. Então, irmãos, você que queira morar na Nova Jerusalém como eu, vamos repetir uma oração comigo? Você fala, Senhor Jesus, aí você dá seu nome. Fala, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus de Nazaré, eu creio que tu vieste em carne e sangue para destruir as obras do diabo. Eu creio, Jesus, que tu morreu naquela cruz do Calvário, que tu pegou todo aquele sofrimento por causa de mim. Tu pagaste aquele preço na cruz do Calvário para que eu pudesse ser redimida, para que a minha redenção viesse, porque se não fosse o sangue de um justo, eu não teria como salvar. Aqui na terra não teria como salvação, não teria. Então foi através do sangue do Cordeiro. Aí você fala, Senhor Jesus, eu creio que tu ressuscitou dos mortos e está vivo e reinando para todo sempre. Jesus, escreve ou reescreve meu nome no livro da vida, Senhor. Aí você fala seu nome, meu nome é tal, escreve meu nome, Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você vai fazendo essa oração. E aí, mesmo que você não crê, vai fazendo, que depois a fé vai vindo e você vai repetindo com o olho fechado, e aí o Senhor vai encaminhando você para o lugar onde quer que Ele te quer, tá? Porque assim, Ele fala, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e suave. Mas depois que você vem, aí Ele vai mudar, vai transformar, vai tirar os carrapichos, vai tirar a sujeira, a podridão, que a gente vem todo mundo cheio de podridão e depois vem os carrapichos tudo. Então daí, quando a gente tá limpinha, bonitinha, ele vai nos limpando. Cada dia que a gente vai na igreja, no tanque de Siloé, porque a igreja é um tanque de Siloé, onde você entra lá dentro e o Espírito Santo paira sobre a igreja, igual o tanque de Siloé. O anjo balançava as águas. Então, o primeiro que entrava lá dentro da água, ele era curado. Então, na igreja é a mesma coisa. Entra dentro da igreja que o Espírito Santo do Senhor está pairando sobre a igreja, e aí pode ser que ele tenha um encontro verdadeiro com você naquele dia, entendeu? E aí sua vida muda, transforma. Mas para você ter essa experiência com o Senhor, você precisa crer que Ele existe, você precisa crer que Ele morreu na cruz do Calvário por causa da minha vida e por causa da sua vida, que aquele sangue é sangue justo e inocente, né? Que Jesus nunca teve nenhum pecado, Ele veio do Pai, porque a palavra de Deus diz aqui, mesmo no Gênesis, eu gosto mais daqui que fala em João, né? Não sei se eu vou achar, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos lá com o Gênesis, que o Gênesis aqui tá mais fácil. Oh, meu Deus do céu, minhas mãos aqui tá crucial aqui. Aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz.
Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estava debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca, e assim foi. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja sempre esteja nele, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas, e davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente dava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aí vem o terceiro e o quarto dia. E assim Deus fez. E aí aqui, ó, então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e conforme a nossa semelhança, né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais dos domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou macho e fêmea. Os criou. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. E aqui, e Deus no sétimo dia, né? No sétimo dia, que é o sábado, e abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou e de toda a obra da criação o fizera. E Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Então vale a pena servir esse Deus maravilhoso que a gente eu não achei ali. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Quem é as trevas? O diabo. Tá bom? Então, é só essa palavra de hoje que eu queria deixar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. Então, chegamos aos pés do Senhor com alarido, com harpa, com cântico, com louvor, e clamamos ao Deus vivo todos os dias, irmão. Não importa se estamos em pecado, importa que nós clamamos ao Senhor, porque Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue avançar, e Ele vai nos dando vitória a cada dia. Amém? Um beijo no coração, que o Senhor abençoe cada um, que Deus abençoe seus lares, suas famílias, seus negócios, seus trabalhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E seus projetos também, em nome de Jesus. Amém?